para quem não conhece o Cartola é um fantasy game do Brasileirão, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. Então, a cada rodada, a gente permite que as pessoas escalem o time com base nos jogadores que jogam nos times do Brasileirão. E esses jogadores, com base na performance que eles têm durante os jogos em campo, são dados uma pontuação para eles. E essa pontuação é agrupada e no final você tem uma pontuação ali da sua rodada. Então, a cada rodada, as pessoas escalam 9 jogadores com base no sistema de dinheiro virtual chamado dinheiro virtual, que são as cartoletas. E as cartoletas você compra os jogadores e a partir disso você consegue ver uma valorização tanto das cartoletas, como também dos seus jogadores. E você compete com seus amigos para ver quem é o melhor ali, o técnico, né, o melhor técnico ao final do campeonato. Pode passar, Alisson. Ao longo do tempo, né, a estrutura do Cartola e... vamos lá, grandes números. O Cartola, por ser um fantasy, dos maiores, é o maior fantasy game que existe. Ele tem números grandiosos, né? Ele tem 1 bilhão de requests no período de mercado fechado. Mercado fechado é o período durante os jogos. Então, antes do começo do primeiro jogo, a gente fecha o mercado, né? Você não pode mais escalar nenhum jogador. E esse mercado fica fechado durante todos os jogos. Ele só é aberto ao início da próxima rodada. Além disso, a gente já teve picos de mais de 1 milhão e 200 mil usuários simultâneos. A gente só sabe que é acima, que é mais do que isso, porque a gente usa o Google Analytics, e o Google Analytics ele sai do ar depois dessa quantidade de usuários. Então, a gente não consegue ter uma visão de quantos usuários simultâneos a gente tem após chegar nessa quantidade aí expressiva. Pode passar, Alisson. Não, por outro lado. A gente tem na nossa base mais de 11 milhões de cartoleiros, né, mais de 11 milhões de times, e nós tivemos no último ano 5,4 milhões de usuários ativos em uma das rodadas do Brasileirão. Como eu estava falando, o Cartola, ao longo do tempo, ele foi sendo alterado e sendo desenvolvido, e a gente vai passar um pouco agora sobre a história dele, né? Então, lá no começo, entre 2005 e 2009, a gente tinha uma arquitetura centrada no game. O game a gente chama a página web. Então, a gente tinha esse game rodando, sendo rodado em Java, usando Java Servlet e JSP, com um banco Oracle que fazia a atualização da rodada via call procedure. Então, a gente tinha essa estrutura que era um pouco amarrado, ele era pouco escalável, o que gerava muitos problemas quando a gente tinha um aumento no número dos cartoleiros. Eu estou vendo aqui os comentários do pessoal falando, caraca, Sony Ericsson, caraca, Java. Sim, o Cartola era escrito em Java, ele era centrado no game, né? E você tinha esse banco em Oracle ali que a gente guardava os dados e fazia também o processamento da rodada. Então, os cartoleiros aí mais antigos se lembram que demorava esse processo de atualização da rodada, você não tinha uma visão ali de qual era a sua pontuação até o final, até a abertura da próxima rodada, né? E aí, por ele ser um sistema amarrado e ter esse problema na escalabilidade, essa é a imagem do Cartola na época, só os antigos aí vão lembrar disso. Bem, a gente, então, atualizou o sistema e foi para uma nova arquitetura. A arquitetura que a gente utilizou, Alisson, entre 2010 e 2015. Ela usava ainda o game, né, ainda centrada nele, com o Java, mas a gente começou a desenvolver uma API em Python. E essa API, ela dava tanto suporte para o game, quanto suporte para aplicações, apps mobile. Nesse tempo também, a gente separa o admin, né, a máquina de atualização e o admin
dentro do banco, e a gente sai também do Oracle e vai para o MySQL. Vale também dizer que a gente usa o Tornado nesse projeto Python, e a gente começa a utilizar o Nginx em cima tanto do game quanto da API. Foi um dos primeiros times dentro da Globo a utilizar o Nginx ali, além de usar o próprio Tsuru, que é o PaaS, que a Globo desenvolveu, uma plataforma as a service, para o pessoal, talvez um Heroku, né? Dá para fazer essa analogia. E a gente começou a usar essa arquitetura. Só que, a gente conseguiu, a partir disso, entregar melhor, entregar para mais gente, mas a gente ainda tinha problemas para suportar e entregar para mais pessoas. A demanda era maior do que a gente conseguia suportar. Então, a gente vai para a terceira fase. Desculpa, tem essa parte também. A gente sai de um processo único de atualização da rodada e vai para um processo de multiprocessos dentro da atualização. Então, a gente tem pequenos processos, fazendo pequenas tarefas, que ajudavam a gente a acelerar o processamento da rodada em si. Então, o que seria um processamento da rodada? Depois de todos os jogos, né, você tem a pontuação final, mas você precisa fazer a conta ali de quem valorizou, quem desvalorizou, quem passou na frente do outro numa liga X, quem passou numa liga Y. Então, a gente tinha um processamento antes, né, que era mais centralizado, e a gente conseguiu quebrar esse em multiprocessos, e aí, com isso, deixar ele mais eficiente, mais ágil. Então, essa é a imagem assim, do Cartola V2. Ele já é mais bonitinho, tem o campinho ali, tem umas estatísticas. Como eu disse, a gente começa a usar o Nginx, o nosso front-end usa jQuery, na API a gente está usando Tornado ali com Python, e o banco, ao invés de ser Oracle, com MySQL. Agora, nessa próxima fase, né, que é a fase até agora, a gente faz grandes alterações justamente para suportar mais a quantidade de cartoleiros que, né, a gente mostrou os números, 11 milhões, 5,4 cartoleiros ativos. Então, a gente começa também o conceito de multi-device. Eu sei que, eu falei, né, no começo, a gente tinha uma página web, a gente focava nos celulares, só que agora a gente realmente se aprofunda, né, nesse conceito de conseguir entregar tanto para o iOS, quanto para o Android, quanto para a web, e a gente vai para uma estrutura que sai do game sendo centralizado e começa a se centralizar na API. Então, a gente tem uma API agora escrita em Go, onde ela entrega os conteúdos tanto para web, iOS e Android. Passa só para mostrar a arquitetura. Assim. Então, a gente tem esse processo aqui, 2010, 2015, essa estrutura, a gente tem um admin, a gente tem uma máquina de atualização, o game, e a gente cai para a nova arquitetura, que é a da API. Isso. Que ela é centrada, ela entrega tanto para o game, ela entrega tanto para as apps mobiles, ela faz interação com a máquina de atualização e também faz com a máquina de admin, que é a ferramenta que o pessoal usa para fazer alguma alteração em algum jogador, quando o jogador novo jogador ou uma coisa específica de alguém, a gente consegue jogar nisso. E também faz interação com o banco, MySQL. Como eu falei, a API em Go, como também a máquina de atualização, o processo de atualização está tudo em Go. A parte do front, né, o game, ele é escrito em AngularJS, em React. A tendência é ir tudo para o React. E aí a gente tem uma arquitetura onde a gente usa para API, para atualização Go e para o game o React. A gente continua com o Nginx, continua utilizando o MySQL, mas agora a gente tem duas camadas de cache, uma usando o main cache e outra usando o Redis, justamente para a gente conseguir entregar de uma forma mais eficiente as requisições. Né? Imagina que para cada time você tem um dado específico para ele, porque ele vai ter uma formação de jogadores específica. Então, a gente tenta criar algum mecanismo que consiga aliviar um pouco a aplicação ali em Go e consiga entregar de forma mais ágil nos períodos mais de pico. Alisson.
Fala um pouquinho aí agora. E, né, teve essa mudança de Python para Go, né? Vale salientar aí os testes de carga que fizemos na aplicação, né? Ela suportava aproximadamente 4.000 requests por segundo com Python Tornado. Então, quando a gente foi para Go, a gente escalou para 14.000 requests por segundo por unit de aplicação. Né? E Unity vocês vão ver aí nos próximos slides, que é a próxima infraestrutura aí, né? Baseado em containers, utilizando o Router L7, que é o Galeb que foi desenvolvido lá dentro. Isso aí segue nos próximos slides aí. Na Globo, né, a gente utiliza um PAS que foi desenvolvido lá dentro mesmo, que é o Tsuru. Ele foi desenvolvido para dar facilidade de deploy da aplicação pelo desenvolvedor. Né? Então, assim, aproximadamente com 3 comandos ele cria uma infraestrutura pronta para poder receber aquela aplicação. Né? Ele consegue criar a stack que vai receber o código, criar um rapaz, né, um Nginx na frente da aplicação, que é baseado num serviço que também foi desenvolvido lá dentro, que é o RPAS, que é o Reverse Proxy Service. Ele também tem a integração com o Tsuru. O Tsuru ele é integrado aos nossos sistemas de provisionamento de banco de dados, também ao Swift para storage. Então, assim, ele permite o provisionamento de uma aplicação com pequenos passos ali. E torna fácil o deploy da aplicação, garantindo HA, já habilitando rota de health check, habilitando monitoração. O Tsuru, né, ele tem orquestração hoje em dia por trás, tanto via Docker quanto Kubernetes. Né? Ele é rápido, fácil, continuous deployments ali. Facilita a manutenção e configuração da infraestrutura, né, como foi dito aí também. É open source e ele suporta várias linguagens de programação. Então, você diz, quero criar uma aplicação em Python, ele já provisiona para você um container ali próprio para poder entregar essa aplicação. Né? Então, assim, a nossa infraestrutura mudou um pouco. Né? A gente tinha máquinas físicas para poder entregar a aplicação e, a partir daí, a gente começa a virtualizar os bare metals. Né? Então, assim, a gente tem um conjunto de VMs, a gente tem units dentro dessas VMs, que são os containers, que é administrado por esse PAS, que é o Tsuru. Na frente, a gente tem um router L7, que é o Galeb, que é um router que foi desenvolvido lá dentro da Globo também. Né? Lembrando que a nossa infraestrutura toda é on-premise. Então, assim, a gente tem um balanceador F5. Então, para você garantir o HA com um balanceador ficaria complicado e não seria possível essa estratégia. Por isso, o Galeb como um router L7. E aí, na frente, a gente também tem um rapaz, né? Que, como disse aí, são as instâncias de Nginx que são bindados a essa aplicação. Então, trata algumas camadas de cache, é nele que fica o TLS Handshake, ele faz a terminação SSL com o usuário e permite a gente escalar a nossa infraestrutura. Aqui está um pouco da stack resumida, né, que é o rapaz e as units aí. Lembrando também algumas coisas aí, né, algumas perguntas que a galera faz, se tem autoscale. Assim, né, o próprio PAS, ele garante um autoscale, né, então a gente pode configurar isso. Mas como é uma aplicação que é baseada ali no comportamento do jogador, né, quando você tem um jogador, por exemplo, que ele é escalado pela maioria dos cartoleiros, e ele faz um gol, por exemplo, a galera abre o app mobile e atualiza o parcial. E aí, quando atualiza o parcial, vem todo na infraestrutura da nossa API. E aí, para a gente provisionar, né, nesse intervalo de 2 segundos, não dá tempo de entregar para os usuários. Então, assim, eles ficariam tentando até aprovisionar, e quando tivesse provisionado, já teria passado o fluxo de acesso. Então, por esse motivo, a gente já garante um parque ali pré-provisionado para poder atender essa demanda. Né?